Existe uma verdade sobre certas mulheres casadas que Carl Jung descobriu há quase um século e que ainda hoje permanece enterrada no silêncio desconfortável dos consultórios de terapia. Uma verdade tão perturbadora que muitos preferem ignorá-la a enfrentá-la. Não se trata de julgar, não se trata de atacar. Trata-se de compreender o que acontece quando uma mulher casa-se não com um homem, mas com uma projeção. Quando ela vive anos a fio, respondendo a roteiros que não escreveu, alimentando personagens que não escolheu ser. E quando um dia algo dentro dela desperta menos, e o casamento se transforma em um campo de batalha invisível, onde ninguém entende por que a guerra começou. Jung passou décadas estudando a psique humana, mergulhando nas profundezas do inconsciente feminino e masculino. E o que ele encontrou em algumas mulheres casadas foi assustador. Uma sombra adormecida, uma fúria contida, um self aprisionado, que ao despertar, não pede licença. Ele chamou isso de confronto com a própria anima, menos a parte feminina reprimida, que, quando negada por tempo demais, emerge com força destrutiva. Como disse o próprio Jung, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas e quando aquilo que irrita está dentro de nós mesmos e foi enterrado sob anos de casamento, expectativas e silêncio? Jung observou algo que a sociedade preferia não ver. Muitas mulheres, ao se casarem, não escolhiam conscientemente seus parceiros. Escolhiam arquétipos. Escolhiam o provedor, o protetor, o pai que nunca tiveram, o herói que as salvaria de si mesmas. E nesse processo, algo fundamental se perdia: elas mesmas. O casamento, que deveria ser um encontro entre dois seres inteiros, tornava-se um teatro onde ela representava a esposa perfeita, a mãe dedicada, a companheira submissa menos, enquanto sua verdadeira essência permanecia trancada em um porão psíquico. Esse padrão não surge do nada. Surge de uma educação que ensinou essas mulheres a serem tudo menos elas mesmas. A serem doces quando sentiam raiva, a serem compreensivas quando precisavam de compreensão, a cuidarem de todos, exceto de sua própria alma. E por anos, isso funciona. A máscara se ajusta perfeitamente ao rosto. O papel é desempenhado com maestria, mas o inconsciente não esquece. A sombra não desaparece. Ela apenas espera. Então, algo acontece. Um olhar no espelho, que revela uma estranha. Um silêncio na cama, que grita mais alto que qualquer discussão. Uma sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Jung chamava isso de inflação do ego. Quando a persona, a máscara social, cresce tanto que sufoca o self verdadeiro. E quando essa pressão atinge o limite, a explosão é inevitável. Não necessariamente uma explosão externa, mas interna, menos um colapso silencioso, onde tudo o que ela foi se desintegra e ela não sabe mais quem é. Para entender essa verdade sombria de Jung, precisamos voltar à origem. Alice Miller, psicanalista pioneira, dedicou sua vida a estudar como a infância molda o adulto. E o que ela descobriu é devastador. Muitas dessas mulheres cresceram em lares onde suas necessidades emocionais nunca foram verdadeiramente vistas, onde choraram sozinhas, onde aprenderam cedo que amor era condicional, dependia de bom comportamento, de não incomodar, de ser a filha perfeita. Winnicott, outro gigante da psicologia, falava sobre o falso self, uma estrutura psíquica construída para agradar aos outros, enquanto o verdadeiro self permanece oculto, protegido, mas também aprisionado. Essas meninas se tornaram mestres em ler as emoções alheias, em antecipar necessidades, em desaparecer quando necessário. E quando se casaram, simplesmente transferiram esse padrão para o marido. Tornaram-se especialistas em cuidar dele, em entendê-lo, em ser o que ele precisava menos, enquanto suas próprias necessidades continuavam enterradas, como sempre estiveram. Gabor Maté, em seu trabalho sobre trauma, explica que não é preciso um evento catastrófico para criar feridas profundas. Às vezes, o trauma é a ausência menos a ausência de validação, de presença emocional, de permissão para ser
quem realmente se é. E essas mulheres carregam essa ausência para dentro do casamento como uma mochila invisível. Elas não sabem que estão carregando. Não sabem que estão feridas. Só sabem que algo está errado menos. Mas nunca conseguem nomear o quê. E então, começa o conflito real. Não o que se vê, mas o que ninguém menciona. Ela acorda um dia e sente uma raiva inexplicável. Raiva dele. Raiva de si mesma. Raiva da vida que construiu com tanto cuidado. Mas não é raiva de agora. É raiva acumulada de uma vida inteira de silêncio. É a fúria da menina que nunca pôde chorar. Da adolescente que aprendeu a sorrir quando queria gritar. Da mulher que disse sim quando cada célula do seu corpo gritava não. E entendia isso profundamente. Ele sabia que quando assombra menos tudo aquilo que reprimimos, negamos, enterramos, é ignorada por tempo suficiente, ela não desaparece. Ela cresce no escuro. E quando emerge com toda a força da compensação psíquica. A mulher que foi doce demais se torna fria. A que foi compreensiva demais se torna crítica. A que cuidou de todos se recusa a cuidar de qualquer um. E o marido, confuso, pergunta: o que aconteceu com você? Sem entender que ela está, pela primeira vez na vida, acontecendo consigo mesma. O custo psicológico é imenso. Ansiedade, que não tem nome. Depressão, que não tem causa aparente. Insônia povoada de pensamentos que giram em círculos. Quem sou eu? O que eu quero? Por que me sinto presa se fui eu quem escolheu isso? E as consequências invisíveis se espalham menos nas relações com os filhos, no trabalho, na própria saúde. Porque quando o inconsciente grita, e ninguém escuta, o corpo assume a função de gritar. Se esse tema te toca, inscreva-se e continue essa jornada conosco. Aqui, cada reflexão é um passo rumo à consciência. Mas aqui está o insight que muda tudo, e que demorou anos para formular com clareza. O problema nunca foi o casamento em si, nunca foi o marido, nunca foi a vida que ela construiu. O problema foi ter construído tudo isso sem se perguntar quem ela realmente era. Foi ter usado o casamento como fuga de si mesma, em vez de encontro consigo mesma. Jung dizia algo revolucionário para sua época. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Mas e se uma dessas substâncias nunca soube qual era sua verdadeira composição? E se ela entrou na reação fingindo ser outra coisa? O resultado é uma transformação falsa. Uma vida que parece real, mas é apenas uma sofisticada ilusão. O despertar dessas mulheres não é uma crise de meia-idade. Não é frescura, não é ingratidão. É a psique se recusando a continuar morrendo em silêncio. É o self verdadeiro batendo na porta da consciência e exigindo: ou você me reconhece, ou eu destruo tudo o que construímos fingindo que eu não existia. E sabia que esse momento, por mais doloroso que fosse, era sagrado. Era o início da individuação, o processo de se tornar quem realmente se é, o sofrimento. Às vezes, é apenas a alma pedindo para ser ouvida. E quando uma mulher finalmente escuta essa voz, menos a sua própria voz, abafada por décadas de precisa. Tem que, o casamento pode se dissolver, pode se transformar, pode renascer, mas ela nunca mais será a mesma. E talvez seja exatamente isso o que precisava acontecer. E então, chega o momento mais assustador de todos, menos aquele que Jung chamava de a noite escura da alma. O momento em que ela olha para o marido e sente nada, nem amor, nem ódio. Apenas um vazio aterrorizante, onde antes existia uma vida inteira. Ela se senta à mesa do café da manhã, observa os filhos, o lar que construiu, o homem que prometeu amar para sempre, e tudo parece pertencer a outra pessoa. Como se ela tivesse acordado dentro da vida de uma estranha. Este é o auge do dilema psicológico. O ponto onde não há volta. Porque agora ela viu que passou anos inteiros ausente de si mesma. Viu que cada sim que disse foi um não para sua própria essência. Viu que o amor que ofereceu era, na verdade, uma negociação desesperada,
Se eu for boa o suficiente, talvez eu mereça existir. E essa revelação é devastadora. Não porque o marido seja um monstro, não porque a vida seja insuportável, mas porque ela finalmente compreende que viveu décadas em um estado de sonambulismo emocional. Jung descreveu esse momento como o encontro com a própria sombra, menos tudo aquilo que negamos em nós mesmos. E para essas mulheres, a sombra não é feita de maldade ou perversão. É feita de desejos não vividos, de raivas não expressas, de sonhos enterrados vivos, de uma sexualidade aprisionada, de uma criatividade sufocada, de uma voz silenciada. E quando essa sombra emerge, ela não pede licença, ela explode. E o casamento, por mais sólido que parecesse, revela-se construído sobre areia movediça, menos porque foi construído sobre uma mentira fundamental. A mentira de que ela não precisava existir plenamente para ser amada. Jung dedicou anos de estudo ao que chamou de ânima e ânimas, os aspectos inconscientes, feminino e masculino, presentes em cada ser humano. E o que ele descobriu sobre algumas mulheres casadas é profundamente perturbador. Muitas delas nunca desenvolveram um relacionamento saudável com seu próprio ânimas, menos a energia masculina interna, que representa assertividade, autonomia, direção. Em vez disso, projetaram todo esse aspecto no marido, tornando-se dependentes dele não apenas emocionalmente, mas psicologicamente. Erich Fromm, em sua obra sobre o amor maduro, fazia uma distinção fundamental. O amor imaturo diz: "Eu te amo porque preciso de você." O amor maduro diz: "Eu preciso de você porque te amo." E o que Jung revelou é que muitas dessas mulheres se casaram a partir do primeiro tipo. Um amor baseado em carência, não em plenitude. Casaram-se para serem completadas, não para compartilharem sua completude. E isso cria uma armadilha psicológica mortal. Quanto mais dependem, mais se ressentem. Quanto mais se anulam, mais culpam o outro pela própria anulação. Freud, com toda a sua ênfase na sexualidade, também tocou nesse tema ao falar sobre a neurose feminina de sua época. Ele observou mulheres que, ao reprimirem seus desejos mais profundos, não apenas sexuais, mas existenciais, desenvolviam sintomas inexplicáveis: histerias, paralisias, dores crônicas, o corpo gritando o que a boca não podia dizer. E Jung foi além, mostrou que essa repressão não era apenas pessoal, mas coletiva. Era o peso de gerações de mulheres que aprenderam a desaparecer para que outros pudessem existir. Como disse Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Mas Jung não era pessimista. Ele acreditava profundamente no processo de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos. E para essas mulheres, esse caminho não é fácil, não é rápido e, certamente, não é linear. Mas é possível. Começa com algo simples e ao mesmo tempo aterrorizante: a decisão de parar de mentir para si mesma, de parar de fingir que está tudo bem quando não está, de parar de carregar sozinha o peso emocional de uma família inteira, enquanto sua própria alma morre de fome. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, ensinava que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está nossa liberdade de escolha. Para essas mulheres, reconquistar esse espaço significa aprender a pausar antes de dizer sim. Significa questionar: isso é realmente meu desejo? Ou é apenas o que esperam de mim? Significa, pela primeira vez na vida, permitir-se decepcionar alguém sem sentir que deixou de existir. A terapia junguiana oferece ferramentas poderosas para esse processo. O trabalho com sonhos, que revelam o que o inconsciente está tentando comunicar. A imaginação ativa, que permite dialogar com as partes reprimidas da psique. E principalmente, o encontro com a sombra. Não para destruí-la, mas para integrá-la. Porque a raiva que ela sente não precisa ser eliminada. Precisa ser compreendida, honrada, canalizada. Essa raiva
É sua força vital, retornando. É sua alma dizendo: eu ainda estou aqui, e eu importo. O caminho não é abandonar o casamento necessariamente. Às vezes é, às vezes não. Mas é sempre abandonar a mentira. É ter coragem de dizer ao marido: eu preciso me encontrar. E isso pode mudar tudo entre nós. Você está disposto a conhecer quem eu realmente sou, em vez de quem finge ser, e aceitar que a resposta pode ser não. E aceitar que essa pode ser a liberdade que ambos precisavam. A grande lição que Jung nos deixou não é sobre mulheres casadas. É sobre a condição humana. É sobre o preço que pagamos quando escolhemos a aprovação em vez da autenticidade. Quando escolhemos a segurança em vez da verdade. Quando escolhemos ser amados por quem fingimos ser, em vez de arriscar ser rejeitados por quem realmente somos. O que acontece com essas mulheres não é uma falha moral, não é fraqueza, não é egoísmo, quando elas finalmente decidem existir plenamente. É, na verdade, o oposto. É a coragem mais profunda que um ser humano pode ter, menos a coragem de olhar para o próprio vazio e dizer não mais. A coragem de desmontar uma vida inteira se necessário, para finalmente construir uma que seja verdadeiramente sua. Jung entendia que o casamento pode ser um dos maiores laboratórios de transformação psicológica, menos ou a maior prisão. Tudo depende de uma escolha. Entramos nele para nos esconder ou para nos revelar, para perpetuar padrões inconscientes ou para torná-los conscientes, para usar o outro como fuga de nós mesmos ou como espelho que nos mostra quem realmente somos. E quando uma mulher acorda para essas questões, quando ela finalmente se recusa a continuar dormindo dentro da própria vida, algo sagrado acontece. Não importa o que aconteça com um casamento. O que importa é que ela retornou para si mesma. E talvez essa seja a verdade mais sombria e mais libertadora de todas. Ninguém pode nos salvar de nós mesmos. Nem marido, nem filhos, nem a vida perfeitamente organizada. A única salvação possível é o encontro honesto com quem somos menos, com toda a luz e toda a escuridão que isso implica. Como disse Jung, prefiro ser completo a ser bom. E essas mulheres, ao escolherem a completude, estão escolhendo a vida verdadeira, menos pela primeira vez. Se você chegou até aqui, é porque esse tema tocou algo em você. Talvez você seja essa mulher. Talvez você viva com ela. Talvez você reconheça nessas palavras sua mãe, sua filha, sua irmã. Ou talvez você simplesmente entenda que a psique humana é um mistério profundo e que todos nós, homens e mulheres, carregamos nossas próprias sombras não vividas, nossos próprios selves aprisionados, esperando por libertação. A verdade sombria que Jung revelou não era sobre condenar essas mulheres. Era sobre iluminar um sofrimento que permanecia invisível. Era sobre dar nome ao inominável. Era sobre mostrar que por trás da esposa ressentida, da mãe distante, da mulher que parece ter mudado da noite para o dia, existe uma história menos, uma história de silêncios de abdica, de mortes simbólicas que ninguém testemunhou, e que quando ela finalmente desperta, não é destruição que ela busca, é renascimento. O casamento pode sobreviver a esse despertar? Pode. Se ambos tiverem coragem de morrer para quem foram e renascer juntos. Se o marido conseguir ver além da crise e reconhecer: eu nunca conheci você de verdade, e eu quero conhecer. Se ela conseguir comunicar, em vez de apenas explodir. Se ambos entenderem que um relacionamento verdadeiro não é aquele onde ninguém muda menos, é aquele onde ambos têm permissão para se transformar e ainda assim permanecerem juntos, ou se separarem com dignidade se for o caso. Jung nos deixou um legado precioso, a compreensão de que a consciência sempre vale a pena, mesmo quando dói. Especialmente quando dói, porque é na dor do despertar que encontramos a possibilidade de uma vida autêntica. E no final, cada um de nós precisa responder a mesma pergunta: vou morrer sem nunca ter realmente vivido, ou vou ter a coragem de me tornar quem sempre fui? Mesmo que isso signifique desmontar tudo o que construí sobre a mentira de quem eu achava que deveria ser. Se este vídeo falou com você,
curta e compartilhe. Às vezes, uma reflexão é o que desperta o que dormia dentro de nós.